O Espírito Santo tem origem? Ele foi criado em algum momento da história ou sempre existiu? E mais importante ainda, ele tem um nome? Essas perguntas podem parecer simples, mas a resposta a elas vai determinar se o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, como eletricidade ou gravidade, ou se ele é realmente uma pessoa divina com vontade própria, sentimentos e poder. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar 7 provas bíblicas que vão mudar completamente a forma como você entende quem é o Espírito Santo. E já que estamos falando sobre temas profundos da Bíblia, se você quer entender mais sobre questões difíceis da fé, eu tenho 2 vídeos aqui no canal que vão te ajudar muito. Um é sobre maldição hereditária, explicando se os pecados dos pais realmente afetam os filhos. E outro responde uma das perguntas mais dolorosas que as pessoas fazem: se Deus é bom, por que crianças inocentes sofrem e morrem? Os links desses 2 vídeos estão aqui na descrição. Vale muito a pena você assistir depois deste aqui. Agora, antes de começar, preciso te fazer uma pergunta bem direta. Você já parou para pensar por que existe tanto debate sobre o Espírito Santo? Por que tem gente que diz que ele é Deus, enquanto outros grupos religiosos dizem que ele é apenas uma força ativa, tipo energia? A resposta é simples. Se conseguirmos provar que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa, e se conseguirmos provar que ele sempre existiu e não foi criado, então automaticamente provamos que ele é Deus. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Mas calma, não vou te dar a resposta agora. Vamos desvendar isso juntos, passo a passo, versículo por versículo. Vamos começar pela pergunta mais importante de todas. O Espírito Santo tem origem? Ou seja, houve um momento na eternidade em que ele começou a existir? Essa pergunta é crucial, porque se ele foi criado, então ele não pode ser Deus, já que Deus é eterno, sem início, sem fim. Mas se ele sempre existiu, então ele compartilha a eternidade com o Pai e com o Filho, o que o coloca na mesma posição de divindade. Então, o que a Bíblia diz? Vamos direto ao texto. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Presta atenção nessa palavra aqui, eterno. O texto não diz que o Espírito foi criado, não diz que ele começou em algum ponto, diz que ele é eterno. E eternidade, meu amigo, minha amiga, é um atributo exclusivo de Deus. Pensa comigo, se eu te perguntar quem é eterno, você vai responder Deus, correto? Agora, se a Bíblia chama o Espírito Santo de eterno, o que isso significa? Significa que ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que o Espírito Santo não estava lá. Ele não foi criado. Ele não teve início. Ele é tão eterno quanto o Pai e quanto o Filho. Mas tem mais. Vamos voltar lá para o início da Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espera aí, a terra ainda nem tinha sido formada direito, o mundo ainda era um caos, e quem já estava lá? O Espírito de Deus. Ele não chegou depois, ele não foi enviado mais tarde, ele já estava presente no momento da criação, participando ativamente dela. Agora eu quero que você pense numa coisa. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa, como algumas pessoas ensinam, quando essa força teria sido criada? Antes da criação do mundo? Mas se ele já estava lá, no princípio, participando da criação, como ele poderia ter sido criado? Isso não faz sentido, certo? A única explicação lógica é que ele não foi criado. Ele é eterno, ele é Deus. E aqui vai um detalhe que muita gente não percebe. Quando a Bíblia fala sobre a criação, ela sempre menciona que Deus criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16 diz que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Agora repara numa coisa interessante. A Bíblia nunca, em nenhum lugar, diz que o Espírito Santo foi criado. Nunca. Se ele tivesse sido criado, a Escritura deixaria isso claro, assim como deixa claro que os anjos foram criados, que o universo foi criado, que nós fomos criados. Mas sobre o Espírito Santo, silêncio. Sabe por quê? Porque ele não é criatura, ele é o Criador. Então a resposta para a primeira pergunta é: não, o Espírito Santo não tem origem, ele é eterno, assim como o Pai e o Filho. Ele sempre existiu e sempre existirá.
Mas agora vem a segunda pergunta, e essa aqui é fascinante. O Espírito Santo tem um nome? Você pode estar pensando, mas o nome dele não é Espírito Santo? E a resposta é sim e não. Deixa eu explicar. Espírito Santo é um nome, mas também é uma descrição da natureza dele. É como se você me perguntasse qual é o nome de Deus Pai. O nome dele é Deus? Não exatamente. Deus é o que ele é, mas ele tem nomes específicos na Bíblia. Ele é chamado de Jeová, de Yahvé, de El Shaddai, de Adonai. Cada nome revela algo sobre o caráter dele. Com o Espírito Santo acontece algo parecido. O Espírito Santo não é só um título, é quem ele é. Ele é Espírito, porque não tem corpo físico, e ele é santo, porque é completamente puro, separado do pecado. Esse é o nome dele. Mas ao longo da Bíblia, ele é chamado por outros nomes também. E cada um desses nomes revela uma característica da personalidade dele. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessante. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Esse é um nome, pessoal. Não é uma descrição de energia ou força. É um nome que revela função e caráter. Um consolador é alguém que consola, que está presente, que se importa. Você consegue imaginar uma força impessoal consolando alguém? Não faz sentido, mas uma pessoa pode. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. O Espírito Santo é uma pessoa que consola. E tem mais nomes. Em João capítulo 15, versículo 26, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha só outro nome, Espírito da Verdade. Isso revela que ele é a fonte da verdade, que ele guia em toda a verdade, que ele testifica de Jesus. De novo estamos falando de ações pessoais, não de uma força cega. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe como os nomes vão se multiplicando? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Consolador, Espírito da Verdade. Cada nome revela uma faceta da personalidade dele e da obra dele. E aqui está o ponto crucial. Forças não têm nomes. Você não dá nome para a eletricidade. Você não dá nome para a gravidade. Você não dá nome para o vento. Mas pessoas têm nomes. Eu tenho um nome. Você tem um nome. E o Espírito Santo tem um nome. Na verdade ele tem vários, porque ele é multifacetado, porque ele é rico em caráter, porque ele é uma pessoa divina. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Tá bom, o Espírito Santo é eterno e tem nome, mas isso realmente prova que ele é uma pessoa e não uma força? Sim. E eu vou te dar agora 7 provas bíblicas, incontestáveis, de que o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, vontade, emoções e inteligência. E se você prestar atenção nessas 7 provas, você vai entender por que negar a personalidade do Espírito Santo é negar o que a Bíblia ensina de forma clara e direta. Primeira prova, o Espírito Santo fala, Atos capítulo 13, versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Presta atenção nessa frase, disse o Espírito Santo. Ele falou, ele deu uma ordem específica, ele disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Uma força não fala, eletricidade não dá ordens, gravidade não escolhe pessoas para ministério, mas o Espírito Santo fala, e quando ele fala, as coisas acontecem. Isso não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. A Bíblia está dizendo literalmente que o Espírito Santo se comunicou com a igreja de Antioquia e deu uma instrução clara. Isso é comunicação pessoal, isso é interação, isso é relacionamento. E só pessoas se relacionam dessa forma. Segunda prova, o Espírito Santo ensina. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo quanto vos tenho dito. Olha a palavra aqui, ensinará. Ensinar requer inteligência, ensinar requer conhecimento, ensinar requer a capacidade de transmitir informação de forma compreensível. Uma força não ensina, mas uma pessoa ensina. E o Espírito Santo não só ensina, como também faz lembrar. Ele traz à memória as palavras de Jesus. Isso é atividade mental. Isso é função cognitiva. Isso é personalidade. Terceira prova. O Espírito Santo decide. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha essa expressão, como quer. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele decide quem recebe qual dom espiritual. Ele escolhe, ele distribui conforme a vontade dele, não conforme a nossa. Isso é volição, isso é livre-arbítrio, isso é característica de pessoa, não de força. Pensa comigo, se o Espírito Santo fosse apenas uma energia impessoal, como ele poderia decidir alguma coisa? A energia não decide, ela apenas flui. Mas o Espírito Santo escolhe, determina, reparte. Isso só é possível se ele for uma pessoa com capacidade de decisão. Quarta prova. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Isso significa que o Espírito Santo tem emoções. Ele pode sentir tristeza. Quando você peca, quando você desobedece a Deus, quando você age de forma contrária à vontade dele, você entristece o Espírito Santo. Uma força não fica triste. Eletricidade não sente dor. Gravidade não se magoa, mas uma pessoa sente. E o Espírito Santo sente. Esse versículo é poderoso porque revela que existe um relacionamento emocional entre nós e o Espírito Santo. Ele se importa com o que fazemos. Ele se alegra quando obedecemos e se entristece quando pecamos. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é algo que só acontece entre pessoas. Quinta prova, e essa aqui é devastadora. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, conta a história de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, mas mentiram sobre o valor e tentaram enganar a igreja. E o apóstolo Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Espera aí. Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo e logo em seguida disse que ele mentiu a Deus. Isso significa que o Espírito Santo é Deus. Não é uma força subordinada, não é uma energia criada, é Deus. E você só pode mentir para uma pessoa. Você não mente para a eletricidade, você não engana uma força impessoal, mas você pode mentir para uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa divina. Sexta prova. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 dizem: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa linda. Quando você não sabe orar, quando você não tem palavras, quando a dor é tão grande que você nem consegue expressar o que sente, o Espírito Santo intercede por você. Ele ora a seu favor. Ele traduz seus gemidos em oração. Isso é intercessão. Isso é mediação. Isso é algo que só uma pessoa pode fazer. Forças não intercedem, mas pessoas sim. E o Espírito Santo intercede por você diante do Pai. Sétima prova. O Espírito Santo é eterno. Nós já falamos sobre isso no começo, mas vale a pena repetir. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Espírito eterno, eternidade é atributo de Deus. Se o Espírito Santo é eterno, ele é Deus. E se ele é Deus, ele não é uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com a mesma natureza divina do Pai e do Filho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de tudo que você ouviu, depois de todas essas provas bíblicas, como alguém pode dizer que o Espírito Santo é apenas uma força ativa?
Como alguém pode ler esses versículos e ainda negar a personalidade dele? A única explicação é a ignorância das Escrituras ou rejeição deliberada do que a Bíblia ensina. E eu quero ser bem claro aqui. Não estou atacando ninguém. Estou defendendo a verdade bíblica. Algumas pessoas sinceras foram ensinadas que o Espírito Santo é uma força impessoal. Elas acreditam nisso porque foi o que aprenderam. Mas a Bíblia é clara. O Espírito Santo fala, ensina, decide, sente, intercede e é eterno. Essas são todas características de uma pessoa, não de uma coisa. E aqui está o que isso muda na sua vida. Se o Espírito Santo é apenas uma força, então você pode usá-lo como quiser, tipo ligar e desligar um interruptor. Mas se ele é uma pessoa, então você precisa se relacionar com ele. Você precisa ouvi-lo, você precisa obedecê-lo, você precisa honrá-lo. Você não pode entristecer uma pessoa divina que habita em você e acha que não vai ter consequências. Pensa no seguinte: você tem dentro de você, nesse exato momento, a terceira pessoa da Trindade. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, o mesmo Espírito que capacitou os apóstolos no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito habita em você. Ele não é uma energia abstrata, ele é uma pessoa, ele tem nome, ele tem vontade, ele tem sentimentos, e ele quer se relacionar com você de forma pessoal e íntima. Agora, antes de terminar, eu quero responder a uma objeção comum. Tem gente que diz, mas a Bíblia compara o Espírito Santo com vento, com fogo, com água. Isso não prova que ele é uma força? Não. Prova que ele age como vento, como fogo, como água. São símbolos da ação dele, não da natureza dele. Jesus também é comparado a um cordeiro, mas isso não significa que ele é um animal de 4 patas. Jesus é comparado a uma porta, mas ele não é feito de madeira. Essas são metáforas que ilustram funções, não essência. O vento representa a liberdade e o poder do Espírito. O fogo representa a purificação e a presença dele. A água representa a vida e a renovação que ele traz. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele é literalmente vento, fogo ou água. Esses são símbolos. A realidade é que ele é uma pessoa divina, eterna, poderosa, santa. E aqui está a aplicação prática para a sua vida hoje. Se você é cristão, o Espírito Santo mora em você. Ele não está longe. Ele não é uma doutrina abstrata. Ele é real, presente e ativo. E ele quer 3 coisas de você. Primeiro, que você o ouça. Ele fala, ele guia, ele orienta, mas você precisa parar, silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz dele. Segundo, que você o obedeça. Ele não dá sugestões, ele dá ordens. E quando você obedece, ele te capacita. Terceiro, que você não o entristeça. Cuida da tua vida. Vigia teus pensamentos, tuas palavras, tuas atitudes. Porque tudo que você faz afeta o Espírito Santo que habita em ti. Então, para encerrar, eu quero que você leve 3 verdades com você. Primeiro, o Espírito Santo não tem origem, porque ele é eterno. Ele sempre existiu, ele é Deus. Segundo, o Espírito Santo tem nome e esse nome revela quem ele é. Consolador, Espírito da Verdade, Espírito Santo. Terceira, o Espírito Santo é uma pessoa com inteligência, vontade e emoções. Ele não é uma força. Ele é alguém que você pode conhecer, com quem você pode se relacionar e de quem você pode depender todos os dias da tua vida. Se este vídeo te ajudou a entender melhor quem é o Espírito Santo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual dessas 7 provas mais te impactou? Qual delas você nunca tinha percebido antes? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender melhor quem é o Espírito Santo. A gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.